Deixa eu arrumar aqui. E já vamos começar a nossa segunda live SST sobre APR e permissão de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. E lá vamos nós. Vamos começar mais uma live SST sobre análise preliminar de risco e sobre permissão de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para cima, vamos para cima. Começar aqui a nossa live SST sobre análise preliminar de risco e sobre permissão de trabalho, ok? Deixa eu colocar só o outro celular aqui, porque aí eu consigo verificar se tá tudo bem aqui. Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Então fala para mim aí se vocês estão me ouvindo, tá? Vou deixar a minha colinha aqui pronta também. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma live SST comigo, Ederson Deda. E eu já vou colocar aqui então o nosso tema de hoje, né? Vou colocar aqui nosso tema de hoje. Deixa eu só copiar aqui. Deixa eu só arrumar aqui, tá tudo certinho. Deixa eu copiar o nosso tema de hoje aqui. Eu já vou fixar o nosso tema de hoje. Espero que todos vocês estejam me ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos. Iabes, Marcos, Marquinhos, Vicente, Leia, Zeli. Todos muito bem-vindos aí à nossa live SST. Então, mais uma live de saúde e segurança do trabalho, onde nós vamos dar continuidade aí nos nossos estudos sobre análise preliminar de risco e sobre a permissão de trabalho, duas ferramentas extremamente importantes quando a gente fala de prevenção de acidentes e prevenção de doenças ocupacionais. Lembrando, existe uma diferença, apesar da nossa legislação ela tratar acidentes e doenças como a mesma coisa, existe uma diferença aí entre acidentes e doença na prática no nosso dia a dia como um profissional de saúde e segurança do trabalho, tá? Acidente é aquilo que acontece no momento. O acidente é aquele evento inesperado que acontece no momento. A doença ela vem com o tempo. Dentro da nossa legislação, Lei 8.213 de 1991, os artigos 19, 20, 21, 22, vai tratar acidente e doença como a mesma coisa, mas isso é para o INSS, ok? Prevenção de acidentes e doença, duas ferramentas extremamente importantes chamadas análise preliminar de risco e permissão de trabalho. Todo profissional de segurança do trabalho deve ter o conhecimento sobre APR e sobre PT, ok? Deixa eu só colocar aqui o nosso tema aqui de hoje, que eu vou fixá-lo para a gente poder já mandar ver e começar, porque eu não quero prender vocês muito tempo aqui na live, tá? Eu quero ser um pouco mais direto hoje, porque o objetivo aqui é exatamente falar hoje um pouco mais sobre a permissão de trabalho, sobre riscos ocupacionais, sobre alguns assuntos aí voltados, deixa eu colocar aqui, o passo a passo da APR e da PT, ok? Boa noite, cuidadora, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sandra, né? Sandra, aí, deixa eu fixar este comentário aqui. Mais uma vez, pessoal, bastante coração e bastante compartilhamento. É importante que vocês compartilhem essa live. É importante que vocês chamem mais profissionais de saúde e segurança do trabalho para poder participar aqui da nossa live SST, falando então sobre análise preliminar de risco e permissão de trabalho. E mais uma vez é um prazer muito grande receber todos vocês aqui, tá? E hoje eu vou ser um pouco mais direto para que eu não possa prender vocês. Eu sei que muitos de vocês já chegaram cansados, né? Vocês chegaram aí do serviço, né? Ou de outro lugar, e esse horário é um horário que normalmente a gente já quer dormir, né? Já estamos nos preparando para dormir, e é um prazer para mim poder falar aqui com vocês sobre esses temas extremamente importantes. Lembrando, amanhã eu vou deixar, amanhã a nossa terceira aula, tá? Este modelo de análise preliminar de risco que eu utilizo no meu dia a dia para vocês, tá?
vou deixar um link para vocês que vocês possam baixar este modelo de APR e também vou deixar este modelo de PT, que é o modelo que eu utilizo no meu dia a dia como profissional de saúde e segurança do trabalho, consultor. São exatamente esses dois modelos que eu utilizo no meu dia a dia como profissional de segurança do trabalho, tá? Então aqui nós falamos ontem sobre o que é uma PR, já conversamos sobre isso ontem, tá? O que é uma PR? A gente falou sobre isso. O que é, por exemplo, a gente falou sobre... a gente não falou ainda sobre permissão de trabalho, né? Mas é importante a gente tratar sobre esse tema. Falamos sobre o fluxo de elaboração da APR. Só relembrando aqui, por que a gente está tratando sobre esse tema? Porque muitos profissionais de segurança do trabalho me perguntam sobre esse tema. Então eu resolvi trazer aqui através de lives, tá? Eu vou fazer bastante lives aí voltadas para a segurança do trabalho. Mas dessa vez eu vou focar em APR e na PT, porque acredito que são temas que trazem bastante dúvidas para os profissionais. Quem não estava aqui ontem vai relembrar agora, mas antes eu vou falar para vocês, pessoal, coração e compartilhamento, para que o pessoal possa compreender que esta live ela tem uma relevância muito grande e aí, consequentemente, o Instagram também começa a compartilhar para outros profissionais de saúde e segurança do trabalho, tá? Aqui, ó, nós temos trabalhadores que foram contratados por um preposto da empresa que para fazer uma atividade de alto risco. São várias atividades de alto risco, a gente vai dar uma olhadinha nela agora. Essas atividades de alto risco têm riscos ocupacionais. Sendo que essas atividades têm risco, eu preciso elaborar uma APR. E, consequentemente, após elaborar essa APR junto com uma equipe multidisciplinar, eu elaboro uma permissão de trabalho para que esses trabalhadores possam fazer atividade segura, para que esses trabalhadores possam fazer a atividade da forma mais segura possível. A gente está relembrando aqui, então, o fluxo da APR e o fluxo da permissão de trabalho. O que é uma PR? A gente viu aqui juntos, tá? Vimos que a análise de preliminar de risco é um dos documentos mais importantes que nós temos na saúde e segurança do trabalho, que visa exatamente fazer um levantamento prévio e detalhado dos riscos ocupacionais, também conhecido como riscos ambientais, que existem nas atividades de alto risco ou atividades que nós chamamos de especiais, ok? A APR é uma ferramenta, é um documento que é feito por uma equipe multidisciplinar, junto com o profissional de segurança do trabalho, dono de área e também o trabalhador. Quem é o dono de área? O dono de área é aquele normalmente profissional lá, o pessoal do almoxarifado, o pessoal da operação, o pessoal do RH, o pessoal do financeiro que contratou aí esses trabalhadores para poder fazer essa atividade. E, obviamente, nós como profissionais de saúde e segurança do trabalho, nós vamos fazer a APR junto com ele e nós vamos também fazer aqui a permissão de trabalho junto com ele, ok? Algumas empresas, elas pedem que esses prestadores, se forem os prestadores, eles cheguem para poder fazer esta PR 3 dias antes. Então, se uma atividade, dependendo da empresa, se a sua empresa ela for uma empresa mais organizada, 3 dias antes, mais ou menos, o profissional, o procedimento pede que esses trabalhadores vão lá. Às vezes 2 dias, às vezes 1 dia, mas 1 dia antes, 2 dias antes, eu indico que pelo menos 1 dia antes, que não seja na hora da atividade, é importante que você chame o colaborador que vai fazer essa atividade especial, tá? Neste caso aqui eu estou falando, por exemplo, de um profissional prestador, que ele vai fazer essa atividade especial, que você chame ele pelo menos 1 dia antes, para que ele possa fazer essa APR junto com você. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Coração, compartilhamento, poucos corações, poucos compartilhamentos. Eu vou encher o saco de vocês para vocês compartilharem essa live, porque eu tenho certeza que você conhece mais um profissional de segurança do trabalho que precisa deste conhecimento. Como eu fiz ontem, eu vou fazer com vocês hoje, tá? O que eu fiz ontem? Eu ontem trouxe aqui para vocês de forma simples e de forma dentro ali dos nossos procedimentos que eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer dessa forma. Eu trouxe para vocês, por exemplo, papéis.
porque assim vocês conseguem visualizar melhor, tá? Então, eu trouxe para vocês alguns papéis porque assim vocês conseguem visualizar melhor. E eu gosto de fazer isso porque é assim que eu faço dentro dos meus cursos presenciais, tá? Então não adianta, daqui a pouco a gente vai entrar na legislação, mas mesmo nós, como profissionais de segurança do trabalho, sabemos, é muito chato falar de legislação às vezes, dá sono, a gente fica com vontade de dormir na aula, então por isso mesmo que eu gosto de trazer aqui dessa forma, da forma mais simples possível e da forma mais direta possível, utilizando a nossa legislação, que eu vou falar daqui a pouco para você, tá? A gente vai entrar na nossa legislação, e se a gente conseguir falar de PT hoje, a gente vai entrar na nossa legislação, a gente vai dar uma olhadinha na legislação também, mas eu quero explicar para você de uma forma bem rápida e bem prática, de uma forma bem simples, tá? Da forma que eu gosto de explicar e que até hoje tem funcionado, né? E graças a Deus o pessoal elogia bastante, não por mim, no sentido, mas porque é tentativa e erro, né? Eu fui tentando nos meus treinamentos, tentando, apresentando, tentando, melhorando, feedback, e aí fui melhorando os meus treinamentos para poder passar para vocês, e é dessa forma que eu faço normalmente quando eu estou presencialmente. Quando eu estou presencialmente ainda consigo fazer dinâmicas variadas, entendeu? Mas aqui eu tento pelo menos trazer a atenção de vocês. Por isso eu peço bastante coração, bastante compartilhamento, porque essa live vale ouro. Este conteúdo vale ouro e é um conteúdo que vocês não vão ver em lugar nenhum. Beleza? Aqui, ó, coração e compartilhamento. Eu quero já entrar com vocês nas atividades especiais. Olha só, eu trouxe para você aqui o fluxo de uma PR e de uma PT. Fluxo de APR e de PT, é tanto papel que eu fico até perdido. Fluxo de APR e de PT. E a gente vai passar por cada detalhe relacionados aí a esse fluxo, tá? Por exemplo, nós vamos ver agora o que são atividades especiais. Lembra, eu tenho aqui um trabalhador, seja da empresa ou um prestador, e ele foi contratado por um preposto da empresa, que pode ser você como técnico de segurança do trabalho, como engenheiro, como profissional SST, para fazer uma atividade especial, ok? Então aqui, ó, trabalhador, preposto da empresa, pode ser alguém do almoxarifado, pode ser alguém, para fazer uma atividade especial. Dentro da nossa legislação, nós temos várias atividades especiais. E é exatamente isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Dentro da nossa legislação, dentro da indústria, dentro do local onde você trabalha, existem várias atividades especiais. Eu vou citar uma para você, que é de uma moça que eu indiquei ontem para uma vaga em Osasco. Ela começou a trabalhar ontem e ela estava me falando que tinha dúvidas sobre uma atividade especial que estava acontecendo lá, que é exatamente a atividade em altura, tá? Estava tendo uma atividade em altura. Ela estava ali com uma dificuldade porque ela não conhece sobre atividade em altura, ela é uma técnica de segurança recém-formada, e aí eu estava explicando para ela como é que funcionava e o que ela precisava ver nesta atividade em altura. Nós temos várias atividades especiais que têm riscos ambientais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a PT, se a gente não falar hoje, a gente fala amanhã, não tem problema nenhum. Nós temos atividades de movimentação com uso de guinchos, plataformas elevatórias, movimentação com uso de guindalto, são atividades especiais que têm riscos enormes dentro dela, riscos ocupacionais segundo a NR1, tá? Agora a NR1 ela traz pra gente este conceito de risco, que é risco ocupacional, risco ambiental, vocês vão ouvir falar muitas vezes, atividades especiais ou atividades de alto risco. Atividades é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A atividade de manutenção, poxa, atividade de manutenção tem risco? Tem. Atividade de manutenção, por mais simples que ela seja, ela tem risco, ok? Você também, como profissional de segurança do trabalho, precisa fazer lá a PR para esta atividade. Posteriormente, precisa fazer a permissão de trabalho, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Nós temos atividades relacionadas aí a inflamáveis. Quer ver uma atividade de inflamável que eu tive durante muito tempo o acompanhamento e eu precisava sempre fazer ali uma PR e uma PT, ou pelo menos um procedimento através de uma PR e uma PT, recebimento de inflamáveis na sala de inflamáveis, ou algumas empresas chamam de casa de inflamáveis. Essa é uma atividade especial, precisa ter um procedimento, precisa ter uma PR, muitas vezes, principalmente quando um prestador for fazer atividade lá, precisa ter uma PT. Por exemplo, uma atividade que eu acompanhava bastante, sala de inflamáveis.
O colaborador chegava para fazer a atividade, ele precisava abrir a sala de inflamáveis sem utilização do celular, ele precisava aterrar precisava pegar o aterramento e colocar no lugar, tirar da parede, colocar no chão, que era um lugar que a gente já tinha colocado lá um aterramento, para que ele pudesse fazer o fracionamento e colocar o líquido inflamável dos tambores que estavam lá dentro para o tambor que ele precisava entrar para poder fazer os remédios. Isso é uma atividade totalmente especial, uma atividade que requer a PR e posteriormente também a permissão de trabalho, principalmente se for para prestador. A atividade de trabalho em altura, uma das atividades que mais matam, principalmente dentro de construção civil, é exatamente a atividade em altura. Risco especial, risco dentro da APR. Atividades relacionadas a demolições e escavações. Talvez você já tenha visto vídeos, né, sobre relacionados aí a demolições e escavações, onde o cara estava ali trabalhando em uma vala e aí de repente aquela vala ela cedeu. Já viu esse vídeo? Vocês já viram vídeos parecidos com esse? A vala ela cedeu e ali o trabalhador ele foi a óbito. Não deu para resgatar esse trabalhador. Precisa fazer uma PR. Isso está dentro da nossa legislação. A gente vai dar uma olhadinha. Já falamos ontem, né, sobre essa questão da PR, mas a gente vai dar uma olhadinha também na PT. Atividades em eletricidade, tá? Atividades em eletricidade mata. Atividades em eletricidade mata. É uma das atividades mais perigosas que nós temos. Atividades relacionadas a trabalhos a quente e local em espaços confinados, que inclusive tem uma permissão de trabalho diferenciada, que é a permissão que a gente chama de permissão de entrada e trabalho. Permissão de entrada e trabalho. Então, todas essas atividades aqui, elas estão dentro das nossas normas. E todas essas atividades aqui, elas requerem APR e permissão de trabalho. Elas requerem uma análise preliminar de risco, já falamos ontem sobre isso. E elas requerem também uma permissão de trabalho. A gente vai dar uma olhadinha dentro da nossa legislação sobre permissões de trabalho também. Tudo bem? Então, como que funciona? Dentro destas atividades, eu vou pegar aqui a PR que eu trouxe para vocês ontem e eu vou chegar um pouco mais próximo da câmera para vocês terem uma ideia. Nós temos aqui o nosso cabeçalho, certo? Falando dos detalhes dessa atividade, quem vai fazer essa atividade, quem é o responsável da área, alguns detalhes de resgate, ou para quem que você liga, se tiver algum ramal de emergência, tudo isso precisa estar aqui no cabeçalho, ok? Ok? Beleza? Aí nós vamos para a nossa atividade especial. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é a nossa atividade especial dessa PR. Lembrando, essa PR aqui já é sua, tá? Amanhã eu vou deixar para você de bônus, tá? Porque você está aqui, você está pegando o seu tempo, investindo o seu tempo aqui junto comigo, e é o mínimo que eu posso fazer é entregar para você aí este presente e deixar para você esta PR e também esta permissão de trabalho. Eu vou deixar amanhã para vocês, para que vocês possam baixar. São as permissões, é a permissão de trabalho e é a PR que eu utilizo. Eu vou chegar aqui um pouquinho mais próximo, só para vocês verem o nome da atividade que vai estar sendo feita aqui, ó. É que tá ao contrário, tá? Mas eu vou ler para você, ó. Substituição do disjuntor antigo por um disjuntor novo na cabine primária. Sabe que essa atividade aqui, ela aconteceu esses dias, tá? Tudo que eu estou trazendo aqui para você é atividade real. O que eu estou trazendo aqui para você é algo do dia a dia do profissional de segurança do trabalho. Dentro da APR, aí falando da atividade especial, eu vou trazer quais são os riscos que existem dentro dessa atividade especial. Então, retomando ontem e focando aqui na nossa atividade especial, neste caso aqui, ó, por ser uma atividade, eu vou perguntar para vocês, tá? Eu quero a participação de vocês. Por ser uma atividade especial relacionada à cabine primária, substituição do disjuntor antigo por um novo disjuntor, eu vou perguntar para vocês qual é a atividade especial que nós temos aqui nesta PR. Substituição do disjuntor antigo por um disjuntor novo.
É uma atividade de içamento? É uma atividade de manutenção? É uma atividade relacionada a inflamáveis? É uma atividade de altura? É uma atividade de demolição? É uma atividade de eletricidade? É uma atividade a quente? É uma atividade de alto risco relacionada a espaço confinado? Comenta aqui embaixo para mim o que vocês acham. Qual é o tipo de atividade que nós temos aqui nesta APR que eu trouxe para você? Qual é a APR? A APR relacionada aí a substituição do disjuntor antigo por um disjuntor novo na cabine primária. É isso aí, muito bom, perfeito. É uma atividade relacionada à eletricidade. E aí eu já vou dar os parabéns para o Iabes. Iabes, comenta o seu nome aqui para mim, só para eu poder saber qual que é o seu nome, por favor, porque aí fica melhor. Comenta aqui o seu nome, porque aí eu já fico, quando a gente for falando aqui de você, aí eu já falo o seu nome. Pode ser? Tem problema se você comentar? Só se você puder, tá? Por favor. Que aí vai ficar mais fácil para eu poder já ir falando o seu nome. E também, obviamente, o Rodrigo, que tá até o Rodrigo tá até de chapéu aqui na foto, rapaz. Eu pensei que era o capacete, é o chapéu. O Rodrigo tá até de capacete também, tirou 10. É uma atividade real, uma atividade que eu tive que acompanhar esses dias, relacionada aí à eletricidade. Lembrando, não vou falar aqui sobre isso mais. Quando a gente... Ivo Augusto, não vou esquecer mais. Quando a gente fala aqui de atividades relacionadas a atividades com eletricidade, não está aqui dentro do escopo, porque é muita coisa, tá? A gente está falando de APR-PT, mas é importante que a gente entenda que este trabalhador ele precisa ter a capacitação. É importante que você entenda também, veja, eu não estou falando aqui dentro, mas é importante eu citar isso para você, que o trabalhador ele tenha, além da NR10, ele tem o curso de CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência. Talvez você não é um técnico de segurança de trabalho novo aqui, mas é importante que você tenha esta noção que este trabalhador que vai fazer esta atividade aqui, por que ele precisa ter toda essa capacitação? Nós estamos falando de uma atividade que mata. Nós estamos falando de uma atividade que mata. Tá? Então é importante que ele tenha essa capacitação. E aí aqui, dentro da APR, eu vou ter a atividade destrinchada, o passo a passo dessa atividade, porque o cara não vai chegar lá e trocar o disjuntor, não é assim. Nós vamos isolar a área, nós vamos desligar a cabine, nós vamos desligar a chave Mateus lá fora, nós vamos desligar a cabine primária. Este trabalhador vai verificar se a cabine primária está sem aterramento, está sem energia mesmo, para ele poder fazer essa atividade lá dentro, para ele poder trocar este disjuntor, acompanhado por uma equipe que está tudo aqui, tá? Tá tudo aqui dentro da PR. Essa equipe vai ficar de olho neste trabalhador com o equipamento de resgate que, se ele sofrer um acidente lá dentro, mesmo estando desenergizado, existe atividade energizada, tá? Pode ser uma atividade energizada também, não tem problema nenhum. Se ele sofrer um acidente lá dentro, a gente precisa resgatar ele o mais rápido possível através de alguns equipamentos de resgate específicos para o trabalho com eletricidade. Veja, está tudo aqui, tá? Este aqui é o passo a passo. Então eu tenho a atividade, quais são os riscos ocupacionais dessa atividade, e aí é importante que você, como um profissional SST, tenha conhecimento dos riscos ambientais. Eu vou fazer o seguinte, no próximo slide eu vou falar para você do risco ambiental, porque aí já fica mais fácil para depois a gente falar sobre PT. É importante que você tenha noção do que são os riscos ambientais que existem dentro das atividades especiais, das atividades ocupacionais. Obrigado, meu querido. Valeu, Júlio. Obrigado mesmo. Fica aqui comigo, tá? A gente vai ficar salva sim, tá? Alguém perguntou aí se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva. Raul Lima, mas... Raul, fica aqui com a gente, Raul. Fica aqui com a gente. Não esquenta a cabeça, não. A live vai ficar salva, vai ficar para vocês, tá? Mas fica aqui, tá bom? Dentro, os riscos ocupacionais que vão ter dentro dessa atividade, e não só os riscos ocupacionais, mas a consequência desses riscos. O trabalhador tomou um choque, qual é a consequência deste risco?
eu vou explicar aqui para você algo importantíssimo sobre riscos ocupacionais, que é importante que você entenda também. E qual é a medida de controle, qual é a medida de segurança que você, profissional de SST, que você junto com a equipe precisa ter caso este trabalhador ele sofra esse acidente. O objetivo da PR é a gente fixar na cabeça deste colaborador que ele está fazendo uma atividade séria, uma atividade de alto risco. Lembra que eu falei ontem, quando a pessoa assina alguma coisa, lembra quando você assina lá, ó, assina aqui para mim que você recebeu estes equipamentos, ó, assina aqui para mim o seu RG, assina aqui para mim que você comprou este carro. A assinatura, que é exatamente, eu mostrei para vocês ontem, mas não tem problema, que é exatamente o que tem no final da APR, ela faz com que o trabalhador entenda que esta atividade é uma atividade séria. Não é só para questão de legislação, vai muito mais além de legislação. É uma questão que, quando o colaborador assina, ele entende que ele está fazendo uma atividade extremamente séria e que ele precisa levar essa atividade ao pé da letra de forma séria, ainda que você tenha que sair de lá como um profissional de SST e fazer uma outra atividade, porque às vezes a gente não consegue ficar. A gente consegue emitir uma PR, a gente consegue emitir uma PT, mas dependendo de onde você estiver, se você for um profissional de segurança de uma indústria química, por exemplo, você vai ter ali vários pontos de liberação de atividades. Você libera a atividade, faz o pessoal assinar, pega ali a sua via, né? Normalmente você pega uma via, e aí você precisa liberar uma outra atividade. Eu conheço empresas, eu trabalhei em uma empresa prestando serviço, né, que foi a Braskem, ali em São Bernardo ou é Santo André, eu não vou lembrar, que eram pontos assim de manhã, era pontos de liberação de atividade, era PRPT praticamente a manhã toda. E aí depois o profissional de segurança ia passando e verificando se o pessoal estava fazendo a atividade corretamente. Tudo bem? Então aqui, ó, nós temos esse processo. Agora, eu só não mostrei para vocês ontem que no final da APR, no final lá, depois que tem esse passo a passo, você também tem as medidas aí relacionadas ao plano de resgate e emergência. Ontem eu não mostrei para vocês isso, tá? É importante colocar aqui o plano de resgate e emergência e colocar quem são as pessoas que estão cientes desta análise preliminar de risco e que estão cientes dessa atividade também, tá bom? Lembrando, coloca o dono de área. Quem é o dono de área? O responsável lá pelo local. Coloca ele sempre na PR. Não prenda só a PR a você e ao trabalhador. Coloca o máximo de gente nessa PR, tá? Para que eles possam ter ciência. E quando eles assinarem ali também, o pessoal começa a entender que eles estão envolvidos na segurança do trabalho. Esta ferramenta é extremamente importante para isso. Tudo bem? E aí a gente entendeu então que esta atividade aqui, dentro desta atividade de alto risco, dessas atividades de alto risco que eu tenho aqui, esta atividade é uma atividade em eletricidade. Inclusive, esta atividade está dentro da nossa legislação, que é uma atividade relacionada à norma regulamentadora de número 10, que trata exatamente dos serviços em eletricidade. Nossa, bastante coração e bastante coração aí, ó, bastante coração. Eu estou vendo pouco coração, estou vendo pouco compartilhamento. Se este conteúdo está sendo relevante para você, coração aqui embaixo e compartilhamento para que outras pessoas possam chegar na nossa live, para que outras pessoas possam ver que você está aqui assistindo a live sobre a PRPT e o Instagram entregue para essas pessoas a nossa PR, a nossa live de APR de PT, tá bom? Ederson, quais são os riscos ocupacionais que estão dentro de uma atividade especial e que a gente precisa colocar, inclusive, dentro da nossa APR? E é exatamente isso que eu vou mostrar para você, tá? Eu ia mostrar a PT, mas eu vou falar um pouquinho sobre os riscos ocupacionais, porque aí fica mais fácil. Mas é importante sempre lembrar do fluxo, ok? Trabalhador vai fazer uma atividade especial, o preposto que contratou ele vai liberar ele nessa atividade especial, porque este preposto precisa que ele faça uma atividade especial dentro da empresa. Você já sabe que nós temos vários tipos de atividades especiais. Por exemplo, nós temos aqui atividades em eletricidade que a gente já viu, nós temos atividades de içamento,
Comenta aqui embaixo para mim quais são, onde que dentro da nossa legislação a gente pode encontrar atividades de içamento. Qual é, por exemplo, a norma regulamentadora que trata de içamento? Comenta aqui embaixo para mim, para que eu possa saber se você está aqui junto comigo. Comenta aqui, qual é a norma regulamentadora que trata de içamento? Que trata deste tipo de atividade especial de uma forma mais direta. Comenta aqui embaixo para mim, deixa eu ver se você está aqui comigo. Comenta aqui, ó, aqui embaixo. Eu quero saber se você está junto comigo, se você sabe qual é a norma regulamentadora que trata de içamento de uma forma direta. Na verdade, a gente pode falar que nós temos duas normas regulamentadoras que tratam aí sobre içamento. Qual é a norma regulamentadora que trata sobre içamento? Içamento de carga. Qual é a norma regulamentadora que trata de içamento de carga? Comenta aqui embaixo para mim, para que eu possa saber que você está aqui junto comigo. Nós temos atividades relacionadas a inflamáveis, NR20. Nós temos atividades relacionadas à altura, você já sabe, NR35, é muito mais fácil. Demolições e escavações, NR18. Eletricidade, já falei, NR10. Trabalhos a quente, por exemplo, NR34. Nós temos atividades relacionadas aqui a espaço confinado, ok? Espaço confinado, NR33. Nós temos mais atividades que são atividades com alto risco, tá? Nós temos mais atividades que são atividades com alto risco. NR11, o treinar para salvar oficial comentou, e comentou muito bem. É exatamente isso. NR11 de uma forma direta, dentro da NR18 também nós temos, mas a NR11 de uma forma direta é a norma que trata exatamente sobre atividades relacionadas a içamento, movimentação de guinchos, movimentação de plataformas de ponte aérea, né? A NR11 ela trata bastante sobre isso, né? E a NR11 ela é uma norma muito aberta. Por exemplo, ela não trata sobre validade do curso. Chato, né? Deveria tratar, mas não trata sobre isso. Beleza até aqui? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui, sem problemas para vocês? Pouco coração e pouco compartilhamento. Compartilhem, coloquem o coração aqui. Eu estou me doando aqui para vocês de coração. E vira e mexe a gente vai ter essas lives, tá? Hoje o tema é a PRPT, mas outros dias a gente faz sobre outros temas. Se vocês tiverem algum tema, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Vocês podem me chamar que eu vou ter o maior prazer de conversar aqui com vocês sobre isso. A pergunta de ontem de um colega nosso, ele falou sobre risco e perigo. Ele perguntou, Ederson, análise preliminar de perigo é a mesma coisa de análise preliminar de risco? Eu achei muito legal essa pergunta e eu vou responder aqui para você. Quando a gente fala de APR, nós já estamos falando de uma análise preliminar de risco e de perigo. Mas só para efeito de conhecimento, quando a gente fala de perigo e de risco, é aquela aula básica que a gente dá na integração, a gente está falando de dois fatores que têm interação. O perigo, trazendo aí para o exemplo da nossa cabine primária que a gente conversou. O perigo, ele é a fonte que tem um grande potencial de causar acidente. A eletricidade, ela teoricamente seria um perigo. A exposição deste trabalhador a este perigo, a gente chama de risco, ok? Para a eletricidade, nós temos um risco que a gente chama de risco de acidente. O trabalhador ele pode sofrer um choque. Este risco de acidente tem consequências. Eu vou explicar mais uma vez para que fique bem claro para você. O perigo, ele é diferente do risco, mas eles têm interação. O perigo é uma fonte que tem uma fonte com grande potencial de causar acidentes, inclusive acidentes graves, ok? Tudo bem até aqui? O risco, ele é a exposição do trabalhador a este perigo. Vamos pensar na nossa cabine primária, que eu dei o exemplo aqui da nossa PR, tá? Cadê a minha PR aqui? Eu já falei para você, é tanto papel aqui. Isso, levantamento preliminar de perigo e levantamento preliminar de risco. Quando a gente, eu esqueci, pior que eu falei que eu não ia esquecer, eu esqueci seu nome, né? IABS, eu vou chamar de IABS, mas não tem problema. Algumas empresas, elas têm essa ferramenta de levantamento preliminar de perigo, tá? Eu trabalhava numa empresa onde eu tinha uma ferramenta chamada LPRO, Levantamento Preliminar de Riscos Ocupacionais.
ou levantamento de perigos e riscos ocupacionais. Mas eu vou explicar aqui para você para deixar muito claro isso. Perigo, fonte que tem um grande potencial de causar acidente. Tudo bem? Perigo, fonte que tem um grande potencial de causar acidente. Risco, exposição do trabalhador a esta fonte. Tem potencial de causar acidente, mas por isso que nós fazemos a APR, para que não cause esse acidente. Se a gente não conseguir eliminar esse risco, pelo menos a gente tente minimizar este risco. Tudo bem? Então, é só pela pergunta do nosso amigo, tá? Porque ele fez uma pergunta muito boa. O trabalhador, quando ele entra naquela cabine primária, o perigo é a eletricidade. O risco é exatamente o risco dele tomar um choque por conta da eletricidade. Beleza, Ivo? O risco é exatamente ele tomar um choque por conta dessa eletricidade. Aí nós temos consequências que são exatamente o risco de acidente, o risco que ele tem ali relacionado ao acidente. Tudo bem com relação a isso? Então, só para a gente deixar claro, porque o Ivo fez essa pergunta, eu acho que foi o Ivo, né, que fez essa pergunta, e eu falei para ele que eu ia responder. Então, perigo e risco são diferentes, e ainda nós temos outra questão que pode causar um pouco de dificuldade aí, mas eu vou tentar explicar para vocês. Existe uma diferença também entre agente e risco. Muitas vezes vocês já ouviram falar de agente químico, agente físico, agente biológico, agente e risco. Agente tudo junto, tá? Agente tudo junto. Não é agente não. Agente e risco. O agente, ele é o risco inerte. Muita atenção. O agente, ele é o risco inerte. A eletricidade está lá parada sem mexer com ninguém. A partir do momento em que o trabalhador entra ali, ele está exposto a um risco. Beleza? A eletricidade lá, além dela ser um perigo, ela pode ser também um agente. Então tem muita essa confusão, é só para a gente não deixar, só para você compreender essas questões. Tudo bem? Mas para efeito de conhecimento, quando você ouvir falar agente químico, agente biológico, agente de acidente, agente, entenda como risco, tá? Entenda como risco porque aí fica muito mais fácil para você. Beleza? Show de bola? Pode ser? Sem problemas com relação a isso? Beleza, Gisele, seja muito bem-vinda. E aí a gente vai falar então, agora nós vamos falar então sobre o risco ocupacional, também conhecido como risco ambiental. Nós falávamos muito isso antigamente, antes principalmente dessa nova NR1, nova, né, de 2022, ela hoje traz pra gente uma definição de risco. E ela traz como risco ocupacional. Por que risco ocupacional? Suponhamos que você está fazendo uma atividade de limpeza no banheiro da sua casa. E você pega ali todos os produtos químicos no banheiro da sua casa e você utiliza aqueles produtos químicos. Aqueles produtos químicos, ele não é um risco ocupacional, ele é um risco. Mas não é ocupacional porque não está dentro da empresa. Tudo bem? Ele é um risco químico, mas não é um risco ocupacional. Ele é um risco ambiental, mas ele não é um risco ocupacional. Um risco ocupacional é quando está dentro da empresa, é quando está dentro do local de trabalho. E nós temos aí, ó, dentro... Deixa eu colocar aqui para você. Eu vou colocar minha colinha aqui, porque aí eu consigo que você leia e eu leia também, tá? Só para eu colocar minha colinha aqui, só para a gente não ter problema com relação a isso. Ó, vou colocar aqui para você e eu vou fazer a leitura para que a gente possa fazer a leitura juntos. Consideram-se riscos ocupacionais, ou também conhecidos como ambientais. Você vai falar... Poxa, Ederson, você acabou de falar que não é ambiental, mas ainda na literatura tem muito isso, tá? Os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes mecânicos... Acidentes e mecânicos, tá? Acidentes e mecânicos é a mesma coisa. Existentes nos ambientes de trabalho, ou no nosso caso aqui, que a gente está falando da nossa atividade especial. Então a gente pode substituir isso por existentes nas nossas atividades especiais. Tudo bem? Veja que uma coisa está casando com a outra. Que em função de sua natureza, ou seja, aquilo que ele é, concentração ou intensidade, o tanto que tem daquele risco e tempo de exposição são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Ou melhor, são capazes de causar acidentes ou doenças ocupacionais. Acidentes e também doenças ocupacionais. O anexo 1
que trata dos termos e definições da NR1. Eu já estou trazendo um pouquinho de legislação, tá? Eu falei para vocês, eu vou tentar trazer o mínimo possível, mas é importante a gente entender um pouquinho de legislação também, principalmente para vocês que estão aqui junto comigo. É importante saber que dentro, tudo que eu estou trazendo aqui para você não é da minha cabeça, é da legislação e também, obviamente, da vivência, ok? Então, estes são os riscos ocupacionais e dentro a segurança do trabalho, ela fez uma divisão de risco ocupacional em 5 tipos. A gente gosta de estudar, né? E aí, a segurança do trabalho, ela fez uma divisão dos riscos ocupacionais em 5 tipos. E estes 5 tipos de riscos ocupacionais, eles têm também os seus subtipos. Eles são também subdivididos. Nós temos riscos ocupacionais físicos, nós temos, deixa eu colocar aqui, porque aí fica mais fácil e eu coloco aqui para você. Nós temos riscos ocupacionais físicos, químicos, biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Os riscos de acidentes, vocês vão ouvir também falar que quando vocês ouvirem falar assim, ó, risco mecânico, também é um risco de acidente, beleza? Só para a gente deixar isso muito claro. Então, dentro de uma atividade especial que o preposto contratou aquele trabalhador para fazer, existem riscos. Estes riscos, eles podem ser físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Tudo bem? Vamos pegar aqui a nossa PR de exemplo. Nós temos aqui, ó, uma eletricidade, um trabalhador que vai fazer atividade da cabine primária. Então, se nós formos aqui, ó, nos riscos de acidente, tá? Tudo isso aqui vai ficar para você. Nós temos aqui, ó, a eletricidade, tá? Nós temos aqui a eletricidade. E é importante que você, como um profissional de segurança do trabalho, tenha uma boa noção de riscos ambientais. Por quê? Porque os riscos ambientais, eles estão presentes em toda e qualquer atividade especial. E é exatamente isso que você vai colocar dentro da sua PR, quando você tiver com uma equipe multidisciplinar, que é exatamente o dono de área. O porquê que você que vai colocar, aí sim eu digo que é o profissional de segurança do trabalho. Por quê? Porque se você falar para o trabalhador, pode ser que um ou outro, de tanto eles fazerem a PR junto com o profissional de segurança do trabalho, se você falar para um trabalhador, ele não vai saber isso aqui. Ele não vai ter ciência disso aqui. Quem que vai colocar lá? Olha, é risco de acidente, é risco de eletricidade, é risco de trabalho em altura. Quem que vai colocar na PR isso é exatamente o profissional de segurança do trabalho, que vai colocar aqui, ó, dentro da PR, qual é o risco que está relacionado aí à atividade especial. Tudo bem? É exatamente você, como profissional de segurança do trabalho, que vai colocar aqui, ó, dentro de cada fase do processo que esse trabalhador vai fazer, qual é o risco que o trabalhador está exposto, qual é o perigo também que esse trabalhador está exposto, e aí você que vai saber qual é a medida de segurança, qual é a consequência. Isso aqui, ó, quando eu falo para você fazer para uma equipe multidisciplinar, é para que o trabalhador e o dono de área, ele diga, ó, nós vamos fazer uma atividade lá. E aí quando você olha e ele fala lá, porque é assim que eles vão falar, escuta o que eu estou falando para você, eles não vão falar assim para você. Eles não vão falar assim para você. Ederson, nós vamos fazer uma... Ivo, nós vamos fazer uma atividade de uma abertura de linha com trabalho a quente. E dentro desta atividade existem riscos químicos, tá? O que a gente pode fazer é o seguinte, como nós vamos estar exposto a risco químico e neste caso vamos precisar utilizar os EPIs tal, você pode colocar aí que na sua PR é risco químico, você pode colocar aqui em caso de emergência a gente tem que fazer isso. E eu vou falar até mais para você, esses são os equipamentos de resgate aqui que a gente precisa ter. Entende que o trabalhador não vai falar isso para você? Ele vai falar assim, ó, Ivo, a atividade que a gente vai fazer é ali, ó. E aí, o Ivo, com a sua expertise de APR de PT, por isso que é importante entender de APR, por isso que é importante você entender de PT, é o Ivo que vai falar para ele, é ali, mas me explica melhor, o que você vai fazer?
Então, você está vendo ali, a gente vai pegar um andaime e a gente vai subir até lá. E a gente já fez isso em outro lugar, tá? Esquenta a cabeça não, doutor. Isso aqui a gente faz rapidinho, é o que eles vão falar para você. Doutor, isso aqui você não precisa nem ficar aqui, não precisa nem se preocupar. A gente vai fazer isso aqui rapidinho. Aliás, eu acho que nem precisa de APR, é o que ele vai falar para você. É exatamente isso que ele vai falar para você. Eu acho que não precisa nem de APR, sabe? Isso aí é besteira, isso é bobagem. E aí, ele fala assim, a gente vai fazer lá, ó, vai subir, ó, o Antônio tá aqui, o José tá aqui, rapidinho a gente sobe e faz isso aí. Não, precisa de APR sim. Neste caso aqui, você vai sentar aqui comigo e você vai fazer a APR aqui junto comigo. Beleza? Vamos chamar aqui o dono da área e o dono da área vai nos ajudar nessa APR. Beleza? Por isso que é importante você compreender o fluxo de atendimento de o fluxo de elaboração, preenchimento e liberação da APR, ok? Que eu passei para você ontem. Você entender o que é um grupo de risco, o que é um risco ocupacional, ok? Quais são os grupos de riscos ocupacionais? Lembrando, ó, nós temos no grupo aqui, ó, físico, ruído, vibração, radiações é ótimo, né? Radiações ionizantes, calor. Não estou falando de higiene ocupacional, tá? Eu estou falando de atividades especiais ou atividades de alto risco. Existe também, lembra, eu já falei para você ontem, uma APR-HO, que é a APR da higiene ocupacional, sim, mas não é este o caso, pelo menos não hoje. Né? Eu vi que o Júlio Botelho, um dos melhores profissionais aí, eu sempre indico, de higiene ocupacional que eu conheço, entrou na live, ele pode falar até melhor pra gente do que isso, né? A APR-HO é uma PR específica para um levantamento de risco ou para a gente fazer aquela antecipação, reconhecimento e avaliação do controle dos riscos ocupacionais quando a gente vai fazer uma atividade de higiene ocupacional. Aqui nós estamos falando de APR. A APR que está dentro da nossa legislação. Tudo bem com relação a isso? Show de bola? Então, a gente tem aqui ó, os riscos químicos, poeiras, fumos metálicos. Onde que eu vou ter uma atividade relacionada a risco químico? Por exemplo, um cara vai fazer uma atividade de solda. Uma atividade especial de solda. Veja, eu preciso fazer uma PR para ele. Eu tenho que fazer uma PR para ele. E se acontece alguma coisa? E se esse rapaz está fazendo uma atividade de solda próximo de um produto inflamável? Se não dá para tirar o produto inflamável de lá, o que eu vou fazer? Tudo isso precisa estar na PR. Tudo isso precisa ser visto antes. Por isso que o profissional de segurança do trabalho precisa entender de análise preliminar de risco e, obviamente, de permissão de trabalho e compreender aqui o que é um risco ocupacional. Então, você viu aqui, recordando junto comigo, né, o fluxo de elaboração, preenchimento e liberação da APR e da PT. Hoje nós entendemos quais são as atividades especiais, ou também conhecidos como atividades de alto risco, certo? Nós vimos também o que é um risco ocupacional ou risco ambiental. Por que é um risco ocupacional? Porque está dentro da empresa, porque está dentro do lugar de trabalho. Você vai fazer uma atividade de pintura e você vai usar o andaime na sua casa, você está exposto a um risco ambiental? Está. Ele é um risco ocupacional? Não é. Por quê? Porque não está dentro do ambiente de trabalho. Beleza? E aí a legislação, a nossa norma regulamentadora, as nossas legislações de segurança do trabalho fizeram a divisão de riscos ocupacionais em 5 tipos de riscos que são químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes mecânicos, né, de acidentes mecânicos, e aí a gente tem essa divisão com as suas subcategorias para que a gente possa entender muito mais aí relacionados a isso. Amanhã, hoje não, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é permissão de trabalho, o que é uma PT, tá? E alguns detalhes aí sobre a permissão de trabalho. E a gente vai fechar aí essa sequência de lives SST sobre APR e sobre PT. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero muito que eu tenha conseguido responder também a pergunta do Ivo, né? Eu acredito que foi o Ivo que deixou aí essa pergunta no ar. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar.
e se eu não souber, eu vou procurar saber. E a gente está aqui juntos aprendendo, tá? A gente está aqui juntos aí, correndo atrás do conhecimento. E este é um pouquinho aí do que eu tenho feito no dia a dia como um profissional consultor de saúde e segurança do trabalho, tá? E a PRPT, mais uma vez, é muito importante que você, como um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um profissional do SESBIT, você tenha conhecimento de APR e de PT. Você precisa compreender como elaborar, como preencher e como liberar uma APR e, consequentemente, como fazer essa liberação também de uma permissão de trabalho. E, mais uma vez, por que que você está fazendo isso? Não é só fazer. Por que que você está fazendo isso? Lembra, primeiro, para garantir o que as nossas legislações falam sobre a PRPT, que existe a necessidade de liberação de uma PR de uma PT. Posteriormente a isso, nós estamos falando também sobre a questão relacionada a trazer mais seriedade para uma atividade que é uma atividade especial, uma atividade que tem riscos ocupacionais muito grandes e que podem vir a óbito. Uma empresa que não tem a PRPT, que não faz a PRPT, que não tem essa cultura de segurança, essa boa prática, ela está expondo o trabalhador a um risco que é desnecessário e que pode vir a trazer inclusive óbito para o trabalhador. Beleza? Gostaram? Gostaram mesmo? Sério? Que bom, que bom. É que eu fico aqui, né, pegando o papel, eu vou ali, volto, mas eu acho que dentro ali da nossa legislação e do dia a dia, né, eu acho que eu consegui trazer para vocês aí bastante detalhes sobre a nossa PR e sobre a nossa PT. Amanhã, pessoal, se eu esquecer amanhã, vocês falam assim para mim, Ederson, deixa essa PR e a PT, eu não vou colocar hoje, tá, para vocês virem amanhã, mas aí vocês podem falar assim para mim, Ederson, não esquece de deixar o link lá para mim, da PR e da PT, para eu poder baixar, tá bom? Porque eu vou dar esse presente para vocês aí, para que vocês possam usar no dia a dia de vocês, tá bom? Hoje, eu tinha aqui separado algumas coisas sobre a permissão de trabalho, mas eu fiz uma inversão, eu trouxe os riscos ambientais primeiro, porque aí é importante que você tenha uma noção de riscos ambientais, eu acho que vai ficar melhor para você. Certo? Gostaram então da live? Amanhã, mesmo horário, convida um profissional de segurança do trabalho, um outro profissional SST também para estar aqui com a gente e entender mais sobre essas duas ferramentas tão importantes na prevenção de acidentes, na prevenção de doenças ocupacionais, que é a APR e a PT. E obviamente eu quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Vejo você amanhã neste mesmo horário. Abraços e Deus abençoe. A live vai ficar gravada, tá? Abraços e Deus abençoe.